RCP Notícias. São 7 horas em Cabo Verde. Temos notícias no primeiro jornal, como sempre a abrir os destaques da edição com Eugênio Teixeira. Bom dia. Bom dia. Num post colocado na sua página no Facebook esta quinta-feira, o reeleito Presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho, disse que se coloca como candidato à liderança do PAICV. Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro responsável pela pasta da Comunicação Social, Lourenço Lopes, visita hoje a Agência de Notícias, segundo o governante. A visita logo nos primeiros dias de 2025 é para avaliar o impacto das diversas políticas públicas do governo e sentir o pulsar da Agência de Notícias cabo-verdiana. Fotojornalista da Infopress, João Paulo Tavares, está a fazer pesquisas para organizar uma exposição sobre comunicação e jornalismo antes e pós-independência. A ideia é apresentar o trabalho por altura do 50º aniversário da Independência Nacional, a 5 de julho. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias com Eugênio Teixeira. Bom dia. Francisco Carvalho disse ontem que se coloca como candidato à liderança do PAICV. Num post no Facebook, Carvalho afirma que se orgulha do percurso da profunda ligação ao partido Tambarina e que, passados tantos anos de militância, do trabalho como sociólogo, funcionário público e, sobretudo, através da grande experiência, segundo ele, como Presidente da Câmara Municipal da Praia, se sente na obrigação de fazer ainda mais pelo seu partido. Na opinião do jornalista José Vicente Lopes, cada político traça o timing que achar adequado para os seus posicionamentos. Ainda assim, não sabe se o momento é o mais adequado para fazer tal anúncio, tendo em conta, segundo Vicente, as exigências e desafios pela frente na gestão camarária da Praia, onde Carvalho acabou de tomar posse para um segundo mandato. E ao fazê-lo, isto vai trazer outras questões. Uma delas é como é que ele irá gerir ao mesmo tempo um município tão complexo como a cidade da Praia, com os problemas que tem, e ao mesmo tempo fazer uma gestão do partido, eventualmente, caso ele se venha a sagrar vencedor. Mas esses são os problemas que o Francisco terá que gerir, e cabendo aos cidadãos, cabendo aos munícipes da Praia, particularmente, mas cabendo a toda a sociedade cabo-verdiana, a partir de agora, passar a ver Francisco de Carvalho com os outros olhos. Ele já não é um mero autarca da Praia, ele é alguém que pleiteia ou que pretende dirigir Cabo Verde, e é nestas qualidades que ele passa a ser visto de agora. Para José Vicente Lopes, a partir do momento em que o PAICV venceu as autárquicas de passado 1 de dezembro do ano passado, estando agora na gestão de 15 dos 22 municípios do país, o partido tornou-se apetecível. Por isso diz que outros nomes vão se posicionar. Refira-se que recentemente, depois de uma reunião da direção do PAICV, Núñez Silva, que foi reeleito para mais um mandato na Câmara de São Filipe, Ilha do Fogo, afirmou que está disponível para avançar caso o atual líder Rui Semedo não seja candidato. O Rui Semedo tem razões políticas para avançar, mas também tem inibições e ele não pode ignorar a força que o Francisco Carvalho há de ter a partir de agora. Se antes o Rui Semedo teve problemas com uma gestão problemática por causa da tentativa de ter a sombra de Janir Alfralmada, ele passa a partir de agora a ter um problema muito mais sério, que é a ambição já declarada de Francisco Carvalho. O Rui Semedo terá de fazer os seus cálculos e ver se realmente vale a pena neste momento e partir para um confronto com o Francisco Carvalho, desgastando o PAICV, ou se, diante dos dados que ele pessoalmente tem, a idade e outros problemas mais, se aproveita e sai agora que está ao de cima ou não. Eu acho que os outros dirigentes do PAICV, nomeadamente Núñez e até Francisco Carvalho, deviam ajudar o Rui Semedo a sair em glória da liderança do PAICV. Ao que parece, as coisas não estão a funcionar assim e desta forma. Vamos ver como é que o próprio Rui Semedo vai se posicionar face à declaração ou à intenção de Francisco Carvalho avançar já para a liderança do PAICV. O PAICV entra também agora num período extremamente delicado, que é o da gestão das várias ambições que neste momento existem. A vida político-partidária entra a partir deste momento numa nova fase de disputas. Adianta José Vicente Lopes.
É bem provável até que entremos já num período de pré-campanha, ou seja, saímos de uma campanha, entramos noutra campanha, e é por causa disso que Cabo Verde não consegue apresentar melhores resultados, na medida em que quem governa está permanentemente a pensar em campanha eleitoral e quem está na oposição também está ansioso para chegar ao governo, e é claro que um país com as características como o nosso, de certa forma também ressente-se dessa forma de viver e dessa forma de estar em política em Cabo Verde. Análise do jornalista José Vicente Lopes sobre o anúncio de Francisco Carvalho em se colocar como candidato à liderança do PICV e também a falar da vida político-partidária no país. O Conselho Nacional do PICV reúne-se neste fim de semana, portanto, sábado e domingo. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, responsável pela pasta da comunicação social, Lourenço Lopes, visita hoje a agência de notícias Infopress. O objetivo da visita, segundo o governante, nos primeiros dias de 2025, é avaliar o impacto das diversas políticas públicas do governo para o setor da comunicação social e, sobretudo, sentir o pulsar da agência cabo-verdiana de notícias, Ernestina Lopes. A Agência de Notícias Infopress é o primeiro órgão público de comunicação social a ser visitado pelo Secretário de Estado entre o leque de visitas programadas aos órgãos de comunicação públicas e privadas. Lourenço Lopes, Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que tutela a comunicação social, quer sentir o pulsar dos órgãos de comunicação social, sentir os avanços e registar as expectativas dos profissionais da área neste início do ano. Eu devo dizer que a Agência Cabo-Verdiana de Notícias, a Infopress, tem-se afirmado como uma instituição com estabilidade e também devo dizer que o governo, em parceria estratégica com a administração da Infopress, já realizou cerca de 90% daquilo que eram os compromissos com a Agência Cabo-Verdiana de Notícias. Há mais uma questão que eu não gostaria de olvidar, tem a ver com algo que é fundamental para o jornalismo de qualidade, que tem a ver com a formação. A Infopress está a executar um ambicioso programa de formação para jornalistas, não só da Infopress, mas também de outros órgãos de comunicação social, públicos e privados, num valor aproximado de 17 mil contos para os próximos 2-3 anos, contando com o apoio da cooperação portuguesa. O secretário de Estado avançou que para este ano o governo quer concretizar mais alguns desafios. Entre eles está a Infopress TV. Falo neste momento da Infopress TV, falo da criação de mais delegações da Infopress a nível nacional e também algo que é extraordinariamente importante é termos a Agência Cabo-Verdiana de Notícias, além de Portugal, em 2 espaços políticos e diplomáticos e também onde se encontram comunidades cabo-verdianas. Falo dos Estados Unidos da América, como também da CDAO. O que é que nós temos feito no setor da comunicação social com humildade? É garantir 2 coisas. Primeiro, a liberdade de imprensa. E, em segundo lugar, colaborar com os órgãos públicos e privados no sentido da sua sustentabilidade económica ou financeira. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro também estará durante o mês de janeiro a realizar visitas a outros órgãos de comunicação social públicas e privadas do país. O fotojornalista da agência Infopress, João Paulo Tavares, está a fazer pesquisas para organizar uma exposição sobre comunicação e jornalismo antes e pós-independência. No ano em que se comemora os 50 anos da independência nacional, Tavares pretende trazer ao público dados e os protagonistas que iniciaram o trabalho nesta área da comunicação e jornalismo. O trabalho consiste praticamente em contar a história do jornalismo, da comunicação social em Cabo Verde, desde os primórdios, os primeiros a darem os primeiros passos, com aquelas pessoas que começaram, que ainda estão com vida, a falar como foi começar tudo isso. Quando falo dos 50 anos da independência, a independência foi em 75, mas queria puxar muito antes mesmo de 75. Antes de 75, o Cabo Verde já tinha alguns jornais e revistas a circularem. Antes da independência, tínhamos as tais rádios clandestinas que já funcionavam, falar com as pessoas que estavam por detrás disso. Tínhamos a rádio da Guiné-Bissau, que também era transmitida aqui em Cabo Verde, e pegar toda essa história, tentar colocar em um documentário, também uma exposição e apresentar ao público.
Apesar de aguardar ainda pelos apoios que solicitou a algumas entidades, o fotojornalista diz que está no terreno fazendo contactos e recolhas, visando a concretização do projeto. Neste exato momento estou a fazer todos os estudos, já fiz alguns contactos para financiamentos, não obtive ainda respostas, mas vou continuar a fazer o trabalho de pesquisa, todo ele, e espero que o patrocínio chegue a tempo e a hora para tirar o projeto para papel. A ideia de fazer o projeto já tenho. Não saindo para a comemoração de 50 anos, o projeto vai avançar. Vou conseguir fazer esse projeto. Quero falar de uma classe que está sempre a trazer notícias, acontecimentos do mundo todo para nós cabo-verdianos. E muito poucas vezes é falado dessa classe. Temos de falar de uma classe que precisa ser apresentada, de onde é que veio, como é que desenvolveu até os dias de hoje. E acredito que é um trabalho que vai sim conseguir financiamento para ser executado. Depois da exposição contando histórias dos centenários de Cabo Verde, fotojornalista João Paulo Tavares trabalha na pesquisa visando a montagem e apresentação do projeto de exposição sobre a comunicação, jornalismo antes e pós-independência, trabalho que pensa exibir por altura do 50º aniversário da Independência Nacional a 5 de julho. Após a apresentação do protótipo da nova versão da Cafuca, um candeeiro alimentado por energia renovável destinado às famílias de baixa renda, a UNCV lança o concurso de desenho para a Cafuca, um projeto desenvolvido em parceria com o PNUD. Numa primeira fase, o projeto beneficiará 40 famílias. Uma reportagem com a assinatura do jornalista Ailson Martins. O concurso de desenho para o candeeiro Cafuca, conforme a pró-reitora para investigação avançada e gestora do projeto, é destinado exclusivamente aos alunos da UNICV. A ideia é converter os candeeiros tradicionais que nós conhecemos em algo inovador, incluindo-lhe energia renovável para lhe auxiliar na iluminação de famílias em que não têm a rede elétrica instalada. No âmbito disso, chegamos a um acordo em que queríamos começar por fazer um concurso, onde nesse concurso os estudantes da Universidade de Cabo Verde são convidados a propor designs inovadores para o Cafuca que nós queremos idealizar. Daí a tal ideia de lançar um concurso para que seja equitativo e inclusive que todos da instituição possam, caso tenham interesse em concorrer e propor uma solução inovadora que daqui a alguns tempos estará em casa. Depois do concurso, os 2 melhores projetos serão selecionados para a fase de impressão 3D. Sónia Semedo reforça que apenas alunos da UNICV podem participar. Que não quer dizer se caso alguém tenha uma sugestão não possa dar a um estudante, mas o estudante da Universidade de Cabo Verde é que tem de facto de submeter o projeto. Poderíamos dizer que o público-alvo seria primeiro os estudantes de empreendedorismo, inovação, multimédia, mas ele é aberto a todos os estudantes da instituição, desde que possam trabalhar em equipe, porque eu posso ter uma equipa com alguém no multimédia que domine melhor uma ferramenta que me permita fazer o tal design. Então, se a pessoa consegue, de facto, utilizar uma ferramenta que nos permita ver um design concebido, ele é convidado a submeter a sua proposta. O Cafuca é um candeeiro portátil que se carrega através de um painel solar, podendo ser deslocado para qualquer parte da casa. Ou seja, o painel não está agarrado ao Cafuca. O painel fica num sítio fixo para o carregamento, porque senão perderíamos a mobilidade do Cafuca, que é algo que os candeeiros antigamente tinham. Andavam da sala para o quarto e da quarto para o quintal. E queremos manter essa mobilidade. A ideia é identificarmos os beneficiários, mas a parte da identificação dos beneficiários está do lado do Accelerator Lab da PNUD. Com este primeiro projeto, nós queremos pelo menos beneficiar 40 pessoas. O Cafuca inspira-se no tradicional candeeiro artesanal utilizado em Cabo Verde, geralmente feito de vidro, lata ou outro material metálico que gera luz através de petróleo ou óleo de palma e uma torcida de tecido ou fibras de algodão. Breve a visão sobre a situação política em Moçambique. Alguns analistas políticos dizem que o candidato presidencial derrotado, Venâncio Mondlane, que tem estado a promover os protestos contra os resultados eleitorais, por considerá-los fraudulentos, precisa reconsiderar a sua forma de luta sob pena de se tornar secundário neste processo.
Alguns partidos políticos já avançam com ideias concretas para a estabilização do país. Em várias cidades, os protestos contra os resultados das eleições de 9 de outubro diminuíram significativamente, registrando-se ultimamente atos de vandalismo e destruição de propriedades públicas e privadas. No entanto, observadores em Maputo apontam para o facto desses atos continuarem, apesar dos apelos de Venâncio Mondlane para o fim da violência. O analista político Egídio Plácido considera que Mondlane teve o mérito de desencadear a onda de protestos, mas corre o risco de deixar de ser o principal ator político por insistir na violência. O porta-voz da Renamo diz que o seu partido já tem preparado um conjunto de ações para acabar com a grave situação que se vive em Moçambique e que dentro de dias vai apresentá-lo aos outros partidos, incluindo o Podemos, organizações da sociedade civil e académica, com vista a salvaguardar os interesses e o desenvolvimento de Moçambique. Fim de linha nesta edição do primeiro jornal com o Eugénio Teixeira, ele que regressa à antena às 7h30 para recuperar as linhas de força da atualidade informativa e vai estar ainda connosco na segunda hora deste Bom Dia Cabo Verde, agora no espaço Outro Olhar. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.